Olá, seja bem-vindo ao Seja Rara, o podcast que apoia o empreendedorismo feminino e traz assuntos relevantes sobre o mesmo. Hoje eu tô aqui com uma convidada que sabe o que é viver a cultura da rara em cada detalhe. Estou aqui com Maria Caroline. Oi, pra mim é um prazer estar aqui. Eu assisti todos os podcasts Ai, que à delícia! distância, todos eles. Tava muito ansiosa pra estar aqui. Muito obrigada pelo convite, tô muito feliz. Ai, eu que tava muito ansiosa pra você vir. A Maria tem muita coisa pra contar, viu, gente? Tenho Hoje eu tenho certeza bastante. que o podcast vai render. Vai. Mas para as pessoas que te conhecerem um pouquinho melhor ali, conta pra gente como é que você chegou na Rara. Bom, a minha história com a Rara, na verdade, começou como cliente há mais de 10 anos atrás. Eu tava assistindo o podcast do Jonatas e eu vi que ele falou que o nome Rara mudou no ano de 2013, né? Aham. E eu comprava a Rara quando era Toque Joias, ou seja, há mais de Mentira! 12 anos a minha história com a Rara teve início, né? Que babado, eu não sabia disso, mulher. Sim. A minha mãe sempre foi consumidora da marca. Olha. E a gente comprava na época através de revendedora. Então, nós éramos clientes e quando eu mudei para Pouso Alegre, eu queria fazer direito, né, na época. Saí do ensino médio, em busca da universidade, vim fazer direito e precisava do meu primeiro emprego. O primeiro lugar que veio na minha mente foi a Rara. Jura que Foi você já o primeiro. pensou que você queria trabalhar lá? Sim, porque eu ia pro comércio, né, era o meu primeiro emprego, então eu ia tentar, né, alguma oportunidade. Não, e algo que fosse mais, assim, semelhante pra você, que você já conhecesse, Exato. né? Mas então você veio pra cá, querendo fazer faculdade, já pensou em trabalhar na Rara. E aí você foi atrás do pessoal, assim, direto ou você passou em outros lugares? Exato. Porque, assim, buscando a minha primeira oportunidade, eu queria encontrar algo que fosse a minha cara, que combinasse com o meu perfil. E eu sou de uma cidade menor, São Gonçalo do Sapucaí. Então, pra nós, era muito comum vir usar o comércio de Pouso Alegre. Então, a gente comprava muita roupa aqui, acessório, a gente sempre comprou aqui, como eu mencionei. Então, quando eu pensei no comércio aqui, eu pensei nas marcas que eu gostava, que eu consumia. Você já conhecia, E a Rara né? foi a primeira delas. A Rara foi, de fato, a primeira loja que eu deixei o meu currículo, dentre outras. Foi a primeira mas loja foi a que você primeira. deixou o currículo? Foi a primeira, tipo Nossa, assim. então você tava com ela muito focada, fixa. focada, exatamente. Jogando, emanando pro mundo, falando Rara. E funcionou, tá vendo? Tá Estamos vendo? aqui. Funcionou muito. Então, a Rara foi a primeira opção. Dentre outras que eu achei que na época poderiam, né, dar certo, combinar com o meu perfil. E na época, não tinha processo seletivo aberto. Então, o meu currículo ficou de stand-by ali, acredito eu. Comecei as aulas na universidade, acho que cerca de 2 semanas depois, uma colega de classe trabalhava na Rara. E aí eu insisti, falei, menina, você trabalha na Rara? Pessoal. Me ajuda, eu tô muito procurando um emprego e tal. Deixei meu currículo lá, mas eu acho que não tinha processo seletivo. E ela falou, na unidade que eu tinha deixado na Comendador na época. E ela trabalhava na loja da Adolfo. Ela disse, na unidade que eu tô, vai abrir um processo seletivo. Leva o currículo lá, eu te dou uma ficha. Show de bola. Perfeito. Bota meu currículo em cima, tá, amiga? Aqui, ó, sabe, na marcado currículo, com estrelinha. Aqui. Exatamente. Mas foi isso mesmo, ela super me ajudou. A Renata, na época, cuidava da gerência ali da loja, auxiliava a Angélica. Ela tava lá presente, gostou de mim. E ok, me chamaram pro processo seletivo. Participei, se eu não me engano, foram mais de 30 pessoas no processo seletivo. Nossa, foi em grupo, foram por fases. Gente, a Rara tá disputada. Muito disputadíssima. E aí, com isso, eu consegui a vaga, né? E entrei como vendedora na loja da Adolfo Olinto. Você entrou como vendedora, então? Como vendedora. E como é que foi pra você, assim? Porque você nunca seria seu primeiro emprego, e aí você, pelo menos era uma marca que você tinha familiaridade, mas assim, como é que foi pra você trabalhar ali pela primeira vez, entender realmente ali todos os processos da Rara, porque é ali que você realmente começou a conhecer não só sobre as peças, mas sobre a marca em si, e o seu primeiro contato com o time, como é que foi isso pra você? Então, foi uma primeira experiência, assim, o primeiro emprego, mas eu tinha já tido uma experiência de trabalhar com os meus pais. Os meus pais tinham um negócio familiar, mas era um ramo completamente diferente. Seus pais tinham o quê? Era ramo alimentício. Nossa, nada a ver. Nada a ver com nada. Só que foi uma escola, por quê? Negócio familiar, a gente ajuda como pode, sempre dá o sangue, faz o que pode pra ajudar. E na época, eu estudava no ensino médio e ajudava os meus pais. Então, eu fazia um 360. Ajudava meu pai no backstage, atendia as mesas, ficava no caixa. Então você já tinha pelo menos o contato com o público ali, você já tinha? Tinha, exatamente. Tinha esse contato com o público. Então, por mais que tenha sido um ramo muito diferente, né, nada a ver, ajudou. Me ajudou com ter essa agilidade de, você tem que fazer tal coisa, então apenas se faça, vira. meu amor, Exatamente, se vira e vai lá. executa, sabe?
Então, eu cheguei aqui, apesar de uma bagagem completamente diferente, com esse jogo de cintura, assim, e com muita vontade de aprender, lógico. Meu pai, ele é da área comercial. E eu sempre, a minha infância inteira, ele trabalhou com área de vendas. Já vendeu de tudo que você pode imaginar. Eu amo. E eu tenho essa veia comercial muito puxada dele, assim, sabe? Mas eu não sabia que eu tinha na época, na verdade. E você já entrou como vendedora, então, Entrei como vendedora. Tinha essa inspiração dentro de casa, que é o meu pai, com essa veia comercial. Mas eu não sabia se eu, de fato, tinha essa veia comercial. Sim, porque uma coisa é ali, você vendo com seu pai e tudo mais. Outra coisa era você ali sozinha, Exatamente. né? Eu precisando vender algo, né? Exato. Exato. E aí, eu aprendi tudo aqui. Os meus primeiros passos. A Angélica, que era a nossa gerente de varejo, ela me desenvolveu, assim, com muita maestria, do zero. Tenho um carinho enorme por ela. Sempre falo que ela é uma pessoa muito especial na minha trajetória. Gente, a Angélica não tem erro, né? Todo mundo que passa aqui, que já passou na mãozinha da Angélica, agradece. Fala que ela realmente é fenomenal. E ela é, Angélica, você é maravilhosa. Você é, Angel. Com muito cuidado, sabe? Com muito carinho, com muita paciência pra ensinar todos os processos. Ela é muito humana mesmo, né? Muito. Nossa, demais. E foi o que me encantou, assim, logo de cara. Eu lembro que a gente tava fazendo treinamento na loja da Comendador. E aí, a dona Solange chegou. E eu não tinha ideia que era a dona Solange, né? E ela veio toda quietinha. Imagina, você foi lá, bem-vinda Hara, tá? Exatamente. É o que todo mundo faz, eu acho, quando a dona Solange chega na loja, né? Porque ela chega sendo ela. Ainda feliz, não é, né? alegre, mas na dela, né? E eu fui abordar, e aí, não, ela é a dona Solange. Nossa, ela é a dona Solange, não né? Sei ela? Exato. E aí, a gente já sente a energia dela. E aí, enfim, inesquecível, né? Sempre. Mas esse primeiro contato, assim, com a marca foi... Eu me senti muito acolhida, Você se sentiu sabe? muito bem. Eu vim um pouco... Deu muito certo o match, o time, assim, também, né? Eu lembro que quando eu te conheci lá, nessa época, eu lembro que todo mundo se dava muito bem ali. Era um time que funcionava bem legal, né? Exato. Eu sei que às vezes acontecem... a gente ouve relatos de empresas... picuinha, uma rixa, alguma coisa. Nunca tive nada disso Era aqui, muito sabe? tranquilo, Sempre né? foi muito leve. Um clima de apoio mesmo, sabe? A gente se ajudava, a gente... tô com dificuldade em tal coisa, a gente ensina um processo. Porque, como eu disse, eu vim insegura com essa parte das vendas. Eu não sabia se eu tinha, de fato, essa veia comercial. E aqui eu descobri que eu tinha, sabe? A Angélica me ensinou as técnicas. A gente tem todo um processo, né? Pra Não é um processo exatamente a palavra, mas um protocolo, as técnicas de venda, né? Exatamente, as como etapas. Você vai explicar para cliente, o que funciona na hora da venda, assim. E outra, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, o produto eu já amava, já utilizava, então eu não sabia as especificações técnicas daquilo que eu tava trabalhando. Mas você sabia que você amava aquilo. Exatamente. Então, e ajudava a vender isso. Você falava assim, mulher, deixa eu te avisar. Antes de eu trabalhar aqui, eu já comprava, tomei uma confia que o trem é bom. Exatamente. Isso dá muito mais confiança, porque quando você acredita e gosta no produto que você trabalha, que você tá vendendo, isso faz toda a diferença, né? Nossa, eu lembro que quando você começou até falar antes da gente começar a gravação, eu falei, não, mulher, você tá muito mais tempo na Hara. Ela falou, não, minha filha, quando você chegou, eu tava há meses lá. Eu falei, nossa, eu pensei que você, meu amor, já tava ali, ó, pré-histórica lá na Hara. E era muito gostoso, que na época eu trabalhava como influenciadora, né? Não era nem criação de conteúdo, era influenciadora mesmo, né? E aí, gente, eu amava ir lá na Hara. Era muito gostoso. Eu lembro que era sempre quinta-feira. Toda quinta-feira, pra mim, era o melhor dia da semana. Era. Porque eu ia lá, eu me divertia horrores. Muito, era pra ficar horas. Não, era pra ficar 2 horinhas, às vezes eu ficava o dia inteiro. Era mesmo. Porque era muito gostoso, o time era muito gostoso, era muito legal de estar lá, a gravação de vídeo era muito legal. Muito. E aí... Então, dava pra sentir toda essa troca, mesmo quem não trabalhava lá. Era muito legal. Porque era genuíno mesmo, sabe? A gente tava ali porque... Todas as meninas que eu trabalhei, tanto no varejo quanto nos outros setores, eu só trabalhei com pessoas que eu sinto que estão ali se entregando e dedicando de fato, sabe? Era muito legal. Pessoas que... A Hara, ela tem esse poder de... abraçar as pessoas e as pessoas vestirem a camisa de fato, sabe? Eu tenho a sensação que às vezes a pessoa pode até entrar ali sem tanta expectativa do tipo, estou precisando de dinheiro, eu vendo bem, vai dar certo ali, e se apaixona mesmo, né? Sim. Durante o processo, se apaixona pelas pessoas, se apaixona pela marca, sente a energia da Dona Solange, ela ecoa, né? Exatamente. Vai passando, esses são 5 lojas em Pouso Alegre, hoje ela ecoa em todas, assim. E assim, isso é o mais incrível, eu acho que é o que a gente tem que se esforçar mesmo pra perdurar e que a gente consiga levar isso pra todas as unidades que a gente tem, né? Porque
essa é a nossa essência. E aqui a gente consegue desempenhar isso muito bem, porque a dona Solange está mais presente, mas ela não está presente todos os dias em loja. Muitas vezes nem toda semana. Ela faz visitas pontuais e ainda assim essa essência, essa cultura segue muito viva muito em todo firme, mundo. Né? Exatamente. Mas eu acho que assim, as pessoas que gerenciam aquela loja têm uma responsabilidade muito grande de conseguir passar exatamente essa energia da dona Solange para as pessoas. Exatamente. Porque como ela não tá lá, a responsabilidade de passar isso para vocês são das gestoras. Exato. E quando é que foi que você saiu do atendimento e foi pra logística? Eu saí do varejo, eu fiquei na verdade, entre a logística e o varejo, ainda tem um gap grande. Porque eu saí do varejo, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, no varejo. Eu entrei em 2019. 2020 tivemos pandemia, né? É verdade. E aí, com a pandemia, o fluxo nas ruas diminuiu. E a gente começou a migrar para o mundo digital, né? Para a parte online. E aí o Jonatas queria expandir essa parte do mundo digital. Eu lembro que na época eram 2 vagas que estavam em aberto. Uma pro atacado e uma pro online, pro e-commerce. Para fazer tanto as vendas de e-commerce quanto o atendimento online. Via WhatsApp, via Instagram. E eu lembro que na época eu fiquei muito dividida. Porque por mais que eu gostasse muito do varejo, eu tinha dentro de mim uma sensação de... Eu queria entregar mais. Eu queria contribuir com alguma coisa a mais, sabe? Pra mim não tava suficiente. Eu queria... Você queria fazer mais, tinha alguma coisa, você queria se desenvolver, né? Exato. Não que eu seja a expert no varejo em questão de técnica de venda, mas eu sinto que ali eu tinha atingido um teto que eu queria uma coisinha a mais. Não, mas sabe? eu acho que é isso, a gente se olhar, né? E falar assim, cara, eu acho que tudo que eu podia fazer neste local aqui, eu fiz. Agora eu quero crescer, eu quero mudar. Me oferece uma oportunidade, são 2 caminhos. Ah, não, vou ficar aqui. Não, meu amor, vou então fazer o que tem pra fazer ali. Sim. E eu lembro que eles queriam você, né? Tanto pra um quanto pro outro. Porque viram em você exatamente essa personalidade e essa vontade de querer fazer, né? Então, a eficiência mesmo. E isso me deixou muito confiante, porque assim, o varejo foi a minha primeira oportunidade. Então, ok, fiquei 1 ano e meio ali, eu sabia que eu dominava o processo, eu sabia tudo de varejo. E eu tava iniciando uma etapa nova, que eu não sabia. Eu não tinha tido outra experiência, nem com e-commerce, nem com a área da revenda. Você falou, meu amor, pera lá, né? Lá vai eu me enfiar no meu buraco, eu tô tão boazinha aqui. Tá tão ótimo, mas ali, nesse momento, eu entendi que a zona de conforto, ela não combina comigo. Não, se tem uma pessoa que não combina... Zona de conforto é você, meu Eu não amor. sei viver na zona de conforto. Não sabe. Mas essa foi a minha primeira virada de chave, porque foi a primeira vez que eu rompi essa barreira de sair da minha zona de conforto. Por mais que eu tenha tido outras mudanças mais bruscas depois, na minha trajetória, essa eu acho que foi a mais difícil. Amiga, e sabe o que eu lembro desse seu sofrimento? Eu lembro. Porque foi um sofrimento mesmo na época. Você sofria muito, você realmente não sabia se fazia ou se não fazia. Você não sabia pra onde ir, e você tinha muito medo também, né? Cara, mas e se eu pego essa responsa e eu não dou conta? Exato. Porque o lance maior era, não só eu quero me desenvolver, mas as pessoas estão confiando em mim. Exatamente. Então você tinha muito... Eu lembro que, tipo assim, era pesado. E eu falava assim, mulher... Exatamente. Por favor, você é perfeita pra isso. Não tem como você errar, porque assim, você é muito dedicada. A questão do medo de você entregar algo pras pessoas, pra você, tinha esse medo. Pra quem enxergava você, não via medo nenhum, porque falava assim, cara, porque você faz tudo com muita maestria. O que dá na sua mão, você vira e fala assim, então tá bom. Agora que eu aceitei, meu amor, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou fazer o que eu puder. E você faz muito bem. Sim, e às vezes, se você tem dúvida, você vai lá e pergunta. Se a pessoa não sabe, você vai lá e pesquisa, e corre atrás, e faz, e vira, e acontece. Então, assim, não tinha erro ali pra você. Você tava ali sofrendo por uma questão muito sua mesmo, porque... Tá. Mas é porque também, como eu disse, assim... Eu tava indo pra uma área completamente nova, inexplorada por mim, que, mais uma vez, eu ia ter que do zero começar a aprender. Mas pela Rara também, né? Era um negócio novo na Rara, né? Exato. E assim, é uma dificuldade que eu tenho agora, mas agora eu tenho o setor, né, de produtos completo. Mas na época, o online, o e-commerce, era o setor de
literalmente uma pessoa só. Era Verdade, eu. Era só você. Não tinha outro braço, não tinha outro operacional. Era eu e o Jonathan diretamente. Era ele quem me liderava. Era você lá no seu computadorzinho, suas gavetinhas ali, mexendo e fazendo. A gente vê o CD hoje lindo, maravilhoso, estruturado, com muitos gaveteiros. E antes era em cima da mesa, um gaveteiro de MDF com gavetinhas desse tamanho, né? Pois é. Era exatamente assim. Eu lembro que eu chegava lá, eu já tava dentro da Hara, como criação de conteúdo mesmo lá dentro. Isso. E aí eu ficava no 3º andar e você ficava no 2º, no antigo prédio, né? Sim, eu ficava no 2º, Isso, aí eu ficava na sala interna. Isso, aí eu pegava, quer dizer, no começo a gente ficava todas juntas, mas ali eu lembro de quando veio essa parte de você ficar com as gavetinhas e tananã ali, eu ficava lá no 3º, aí eu lembro que eu descia, eu ficava vendo você só assim, ó. E arrumando gaveta, e botando não sei o quê. Aí eu perguntava, só um minutinho, Ana, deixa eu só fazer um negócio. Não, e assim, a gente na época tinha, acho que se eu não me engano, 300, 400 SKUs. Eu sabia todos. Você falava, eu quero o BC049. Eu sabia qual era o modelo de Não, e se eu não falasse o BC, eu falava tipo assim... Eu quero o Berlock tal. Eu sabia qual era o código e ia na gavetinha. Ia lá na gavetinha e me dava. Falava, toma, porque esse você tá precisando. Era a minha visão por 8 horas por dia, né? Eu ficava olhando pra aquele painel de Berlock. Você sabia tudo, era incrível. Tudo. O foco foi bem forte ali na Harasoul, né, nessa fase do e-commerce, porque a gente iniciou o e-commerce focado em Harasoul mesmo, verdade, né? A gente não tinha semi-joia. Era só Harasoul. Então, a gente fez várias ações, né, bem forte mesmo nessa fase dos Berlocks. Os Berlocks estavam muito... Eles representam ainda, né, uma porcentagem bem grande, assim, bem expressiva no nosso faturamento. Mas naquela época tava bem estourado, o auge, né, mesmo. Nossa, a galera só queria saber disso. Exato. Tinham vários grupos no... Eu lembro, na época, o Facebook ainda tava muito no auge. Nossa, o Facebook, Tinham vários grupos no Facebook de amo Berlocks, enfim, a gente... Tinha várias estratégias para esse público, assim. Mas era muito gostoso. Foi uma fase que foi desafiadora por esses motivos de eu estar iniciando esse trabalho de novo num setor que eu não tinha ideia de como era. Mas o Jonatas também foi outra pessoa que... Ele é o meu mentor tudo, até né? Hoje, assim. Muito... Ele é um líder excepcional, incrível mesmo. Eu admiro muito ele, ele sabe disso. E o quanto ele me ajudou e o quanto ele me ensinou e me ensina todos os dias. Nossa, toda conversa que eu tenho com o Jonatas eu aprendo alguma coisa. É verdade. É incrível mesmo. Até então, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Eu aprendi muito com ele nesse período, assim. E... O seu maior desafio, então, foi mais essa transição. Porque na hora que você tava lá, você conseguiu fazer tudo de forma até que tranquila, né? Foi mais foi a transição e o período inicial mesmo ali. Porque, por exemplo, foi o período que eu mais tive contato com marketing. E aí, eu nunca tinha trabalhado com marketing antes. E aí, marketing começam os termos técnicos e as siglas e não sei o quê. Vocês falam português que eu não tô entendendo nada. Exato. Eu lembro que eu entrava nas primeiras reuniões de marketing, eu falava... Eu não entendi nada. Eu fiquei 1 hora aqui, eu saí sem entender nada do que a gente conversou. Porque na época a gente fazia as landing pages, né? As LPs. Eu ajudava na construção das LPs também. A gente fazia estratégia por e-mail. Então, nossa, sim. Lembra? Tudo isso. Eu tava pensando esses dias. Falei, cara, olha quanta coisa a gente já passou, né? A gente já fez. Exatamente. Então, aprender tudo isso foi um desafio. Mas assim, depois que eu me adaptei, familiarizei com essa área, foi muito leve, foi muito tranquilo. Foi corrido, foi puxado, porque era bastante coisa. Mas foi muito gostoso, hoje eu sinto saudades. Ah, que bonitinha! E o que você acha que você aprendeu, assim? Sabe por quê? Eu no sentido do atendimento para o cliente. Porque eu vejo que as pessoas não entendem que existe uma diferença muito grande do atendimento presencial para o atendimento online. Porque no atendimento presencial, a gente tem o som da nossa voz. Então, a gente tem a nossa entonação na hora de falar uma coisa para um cliente. Então, na hora de responder, mesmo que eu seja sucinta na resposta, eu vou estar com um sorriso no rosto e falar. A cliente vai perguntar assim, tem tal peça? Tem sim, vem aqui que eu vou te mostrar. Agora, no atendimento online, se eu só mando um tem sim... Ah, que bom! Que ótimo, o cliente meu amor. nem te retorna tá bem a sua feliz mensagem. de me atender, né? É diferente, eu até brinco muito com as meninas, assim, gente, manda bastante emoji. Manda emoji que não tem erro, porque aí, meu amor, a pessoa não vai ler com... Porque a pessoa, no atendimento online, eu acho que o primordial que a pessoa precisa entender é que você não sabe o humor da pessoa do outro lado. Não.
Então ela vai ler com o humor dela, meu amor. Exatamente. Então, se ela estiver triste, ela vai ler Na nossa vida pessoal, quantas falhas de comunicação às vezes a gente não tem porque a gente lê uma mensagem num tom errado, né? Total, exatamente isso. Porque se você estiver emanando uma energia, meu amor, você vai ler exatamente daquele jeito. Exatamente. Então, se você estiver com raiva, você vai ler com raiva. Se você estiver triste, você vai achar que a pessoa tá sendo grossa. Se você estiver feliz, foi o melhor atendimento da sua vida. Exatamente. Então, assim... E assim, na vida pessoal, a gente é uma pessoa pra conversar. Mas quando você está atendendo um cliente, você acha que o cliente vai te chamar pra conversar? Ele não vai. Ele simplesmente não vai comprar de você, não vai ter nem interesse em seguir com o atendimento, né? E no online, eu acho que a pessoa tem que forçar muito mais o atendimento. Porque, pessoalmente, não tem... Você já viu aqueles vídeos zoando, falando se o atendimento online fosse no presencial? Aí a pessoa chega e fala, valor. Aí eu tá mostrando assim, R$149,90 e o cliente saindo, indo embora. Ele não vai, no presencial, ele não faz isso. Mas no online é assim, ele não vai te mandar. Agora você, meu amor, tem que mandar: oi, bom dia, tudo bem? Essa peça está 100 e nanana, mas a gente divide em tantas vezes, sem juros. Além dessa peça, a gente também tem esse, sabe? Depois você tem que resgatar o cliente. Então é muito diferente, né? E assim também, se a gente parar pra pensar, né, a diferença do atendimento presencial pro atendimento online. Quando a gente tá fazendo um atendimento presencial, o cliente tá ali, na sua frente, fisicamente, com a plena atenção naquele momento da compra. E às vezes já muito decidido a comprar, né? Muito decidido a comprar. E muitas vezes, até no atendimento presencial, a gente faz até papel de terapeuta. A gente começa a criar intimidade com o cliente, a gente conversa e fala da vida e pergunta dos filhos, cria conexão. Porque o intuito também é esse também, né? Através das vendas, a gente gerar conexão com o nosso cliente. Então, isso acontece, de a gente conversar muito e só que no online, a pessoa que tá comprando não tá com a atenção 100% plena na compra. Ela tá comprando enquanto ela tá trabalhando, enquanto ela tá estudando, enquanto ela tá no Uber. Às vezes ela nem tem tanta intenção de comprar, ela só achou muito bonita, curiosa, depende do valor, ela vai comprar ou não. Exato. Então a gente tem que entender que são perfis diferentes. Às vezes é o mesmo cliente, mas só o fato do canal que ele escolheu pra fazer a compra, não o ponto de venda físico, mas o digital, isso já muda a abordagem que você vai ter que ter com o cliente na hora da venda. Então, eu lembro que na época que a gente tava com o e-commerce e o atendimento online bem fortes, algumas franquias começaram a fazer nas suas lojas, postos mesmo, foi uma. E aí, eu lembro que a Lady, na época, trouxe a Mari, que era responsável pelo atendimento online dela, pra fazer como se fosse um treinamento, assim, sabe? Comigo. Incrível, pra eu passar alguns macetes. E eu lembro que eu sempre falava isso pra ela. A gente fala, na maioria das vezes, por texto. Quando possível, a gente grava áudio pra pessoa ouvir o tom da nossa voz. Mas às vezes a pessoa não consegue ouvir o áudio. E às vezes tá na correria. A pessoa às vezes até prefere que você escreva. Porque fala, as primeiras interações normalmente vão ser por texto. E ainda mais assim, às vezes tá comprando no meio do trabalho. Aí ela te pergunta um trem, aí você manda áudio, você fala, mulher, eu tô no meio do meu trabalho, eu tô aqui, não era nem pra eu estar te mandando essa mensagem. Exato. Então, assim, as interações vão ser, na sua maioria, em texto. E a gente precisa transmitir a emoção da nossa fala nesse texto. Como que a gente vai fazer isso? Então, através do texto mesmo, tem pontuações. Vamos usar do português, né? Correto. Exato. A pontuação é importante. Só ela já ajuda. Mas além da pontuação, também os emojis. Eles ajudam muito. Tem que ter. Não, e saber usar o emoji também, né? Porque, gente, uma vez eu peguei uma conversa que eu fiquei desacreditada. Que ela mandando assim, ó. Tentar o produto, aí a pessoa respondendo assim, infelizmente não temos, e uma carinha com aqueles coraçãozinho aqui assim, eu assim, infelizmente não temos. Ai, que pena. Parece que você tá debochando da cliente. Você manda uma carinha triste, tipo, pô, infelizmente eu não tenho, queria muito ter, mas eu tenho uma outra peça muito parecida com essa, que eu acho que você poderia gostar. Aí você manda a imagem com o coração, meu amor. Exato. Eu falei assim, eu sei que é pra você ser fofa, mas aí você tem no momento errado, entendeu? Né? A entonação do negócio, como é que a gente faz? E eu lembro que isso que você comentou, né, de as pessoas no online, elas são mais diretas. Isso é algo que eu falava muito também. A última interação sempre tem que ser nossa. A gente nunca pode deixar, tratando do mundo digital, vendas online, a conversa morrer. A última interação tem que ser a nossa, sempre instigar. Porque se a gente deixa a interação acabar, se a gente não traz o cliente de volta, a sua conversa vai rolar lá pra baixo, ele não vai nem lembrar que tá falando com você e a compra não vai ser efetivada. Com certeza. Então, isso é muito importante.
a última interação sempre tem que ser nossa. Sim. Sempre tem que ser nossa. E eu acho que uma outra dica muito legal também pro pessoal é entender como que você vai resgatar aquele cliente. Porque às vezes o cliente, ele faz uma pergunta, você responde, né? Ele fala, tá interessado numa peça. Aí você responde, o cliente... Enfim, some. E aí, as pessoas têm aquela mania do tradicional. Falar, oi, fulana, tudo bem? E aí, decidiu sobre o brinco? Você fala assim, amor, eu nem lembrava do brinco mais, meu anjo. Já passou semanas. Então, assim, é pensar numa outra maneira. Do tipo assim, você chegar mandando, por exemplo... Oi, fulana, tudo bem? Eu vi que você tinha interesse por tal brinco, porém ele não tem mais em estoque. Chegou um brinco tal, que eu achei ele muito parecido e a sua cara. Olha só essa novidade. Entende que Olha é a diferença da abordagem. Completamente. Sabe? As pessoas precisam entender como que elas vão fazer essa abordagem, como que elas vão resgatar esse cliente. Porque em sua maioria, gente, quando alguém me manda mensagem assim, e aí, meu amor, decidiu? Decidi, não quero não, obrigada. Hoje, pronto. Troquei, decidi. Vida que segue. Vida que segue. E aí, agora tu vai fazer o quê? Como é que você vai me vender? Exatamente. Tem hora que dá vontade de mandar só pra ver o que a pessoa vai falar, né? Mas não, eu tenho dó. Eu falo assim, não. Falou, meu amor, muito obrigada. Não vou estar querendo, não. Sim. E aí, como é que foi? Então, você ficou muitos anos aí nessa loucura do online e tudo mais. E aí, começou, acho que aquele Hara 360, né? Isso, teve isso também. O Hara 360... assim melhor o que foi o Hara 360. Ele foi um projeto que a ideia era a gente comunicar com o nosso público-alvo, né? Com as mulheres que consomem a marca, que gostam da marca. Mas trazer conteúdos que elas têm interesse, não necessariamente, talvez, relacionado ao produto em si. Sim. Então, na época, a gente fez vídeos informativos, com médico, com psicóloga. A Sui, na época, fazia entrevistas com essas profissionais. Ah, eu lembro. E eu lembro que, na época, eu trazia conteúdo de streaming, sabe? Indicação de séries e filmes. Sim. E assim... Particularmente, de desejo de adolescência, sabe? Que a gente pensa, será que eu vou ser uma youtuber um dia? Ali eu matei a minha vontade, sabe? Mentira! Quando veio essa oportunidade pra você, então você gostou? Amei! Fiquei muito insegura também, como sempre. Porque ficar frente às câmeras não é o ambiente mais confortável a Maria dá uma oportunidade pra Maria, Maria pensa, meu Deus, eu nunca poderia fazer isso. Aí depois ela vai lá e faz com muita excelência. Então, assim... Mas eu fiquei bem nervosa, assim... Tinham muitos pontos pra eu evoluir ali. Foi um projeto curto, foi um período curto que a gente executou. Mas era porque tava tentando... Ainda tava, não lembro se tava na pandemia ainda. Tava ainda. Então, ainda tava na pandemia, então a gente tava tentando renovar um pouco, trazer umas coisas mais legais. Que aí a gente começou a trazer isso de outras formas depois, né? E trouxe isso também muito mais... Foram primeiras tentativas. Foram. E depois a gente migrou também mais pra rede social, né? Porque o consumo também até do digital mudou bastante. O YouTube, na época, até que tava... Hoje ainda é muito forte, claro. Mas hoje a gente consome muito mais Instagram, rápido, TikTok. Né? Exatamente, mudou muito, né? Então, a gente mudou também pra essas plataformas hoje em dia. Mas eu lembro que eu amava, assim, fazer os vídeos. Foi muito gostoso. Era foi muito bem divertido. Legal. Eu amava acompanhar também. E foi muito livre, assim, sabe? Então, eu criava os roteiros, eu decidia as séries. Claro que a gente passava ali por um consenso de, né? Se fazia sentido. Exatamente. Mas fazendo sentido foi muito gostoso, assim. Ai, que delícia! Então, eu lembro muito dessa fase, assim. Foi uma fase curta, mas uma fase muito legal. E isso mostra também o quanto a Hara, ela realmente procura se desenvolver e se adaptar ao ambiente, né? Porque eu acho que isso é uma característica muito forte de grandes marcas, que quando elas entendem que as coisas estão mudando e que a gente precisa se adaptar para conseguir fazer parte desse mundo, senão a gente vai ficar para trás. Exato. Então, eu lembro que eu falava assim, gente, a Hara não tá dando ponto sem nó, né? A bicha não tá dando bobeira. Não, a gente tem que ter esse feeling, né? E entender o comportamento do nosso cliente, né? Porque, como a gente citou, a pandemia surgiu, o comércio, né? O fluxo no varejo, no ponto de venda físico, diminuiu. Então, não, a gente tem que puxar estratégias para online, para venda online, para o digital, que é o que tá ficando forte. O consumo no digital tá nas plataformas, vamos criar para as plataformas. Agora tá plataforma rápida, então vamos... Então, a gente tem que estar antenado. Tava sempre ali se adaptando. Exato. E aí, pós isso, veio o primeiro desafio ali, que seria a liderança de loja, alguma coisa assim que foi, né, em seguida. Teve também. É que nessa fase eu já tinha saído do varejo, mas teve a oportunidade de eu voltar pro varejo como líder de vendas. Porque o e-commerce, eu lembro que aí depois criou-se uma equipe, né?
pro e-commerce. Depois a Rose já veio com o pezinho, né? Foi isso mesmo. Foi, a Rose foi chegou, o início da Rose. Foi isso mesmo. Aí a Rose chegou pro e-commerce oficialmente, aí ela assumiu o e-commerce. E aí teve o lance do Hara 360, e aí depois te veio essa oportunidade, né? Exatamente, como líder no varejo. E eu tinha trabalhado como vendedora, mas não como líder. E aí lá vai eu. Mais uma oportunidade de eu desenvolver uma habilidade nova, liderança. Essa habilidade eu ainda não tenho, não desenvolvi. Não, e você, assim, claramente pra mim, você seria sempre uma ótima líder, porque você se comunica muito bem, você é muito empática, que eu acho que são duas características muito fortes importantes em uma liderança, porque se a pessoa não entende o sentimento do outro, não tem empatia pelo sentimento do outro, vira aquele trem frio e não tem time que aguente. Então, assim, mas você, ao mesmo tempo, você é muito organizada e você é muito sensata na hora de fazer. Então, se precisasse cobrar, você cobrava, mas com o seu jeitinho que funcionava, né? Eu não funciono no brusco. Eu também não funciono no brusco, não. Mas eu sei ser firme quando precisa ser firme. Exatamente. Mas tem um jeitinho de ser firme, sabe? É tipo assim, eu vou estar sendo ainda muito educada, mas eu vou estar sendo firme. Exato. E aí, como é que foi isso pra você? Foi um período curto também, porque logo surgiram outras oportunidades, que a gente vai falar mais pra frente. Mas foi um período muito gostoso, assim. Essa parte de desenvolver liderança mesmo. Porque eu não tinha tido nenhuma experiência nessa área. A Angélica, mais uma vez, me ensinou. Ela foi a minha maior inspiração como liderança. Ali naquele momento ela foi sua mentora, né? Foi a minha mentora novamente. E ela foi a minha primeira líder e foi uma líder, assim, excepcional. Ela me desenvolveu. Então, eu me espelhava nela para que eu pudesse também fazer isso com outras pessoas. Sim. Tanto que eu desenvolvi, né? A Isa, que tava no varejo com a gente, tava na minha equipe na época. E eu lembro que quando eu saí de liderança, eu falei, olha, a Isa tem perfil, ela tem que ser a próxima. Vai dar certo. Exato. E aí eu lembro que quando a Isa foi, eu fiquei muito orgulhosa, sabe? Porque eu vi que foi um fruto da minha curta trajetória. Da sua liderança, do que você conseguiu criar naquele momento. Claro, né? Que a Isa tem os méritos dela, né? Ela ficou muito tempo na empresa. É verdade, mas isso assim, é óbvio. Você ajudou ela a se montar. Você foi a mentora, assim como a Angélica foi pra você uma mentora naquele momento. E mais até o fato, eu fiquei mais orgulhosa de eu ter enxergado esse potencial nela e ela, de fato, se tornar esse potencial todo que eu tinha enxergado, sabe? Foi você ter... Não a transformação dela em si, mas eu fiquei orgulhosa de, nossa, olha só, eu consegui ser líder e ainda consegui identificar um potencial de alguém que é um potencialzaço. Isso aí é uma característica muito importante também. Porque enxergar potenciais é uma coisa que, assim, a pessoa ela tem que ter o tato para enxergar. Porque é difícil. Porque assim, né? A gente sabe que muitas vezes quando a gente tá num cargo de liderança, existe um puxa-saquismo que acaba rolando de vez em quando. E se você não tem o discernimento de ver quem tá ali realmente se dedicando e tem o perfil, e quem, às vezes, só, tipo assim, não quer dizer que a pessoa não seja boa, mas tá puxando muito mais saco do que fazendo realmente, né? Se você não tem essa visão, se você não consegue ter esse tato, você acaba indicando pessoas que não são tão boas assim para um local, né? Exatamente. E você teve essa visão, você teve esse tato ali na hora que você foi sair. O tato, ele é importante tanto para você indicar alguém que talvez não fosse tão indicado, mas também não perder um talento que às vezes... Porque, por exemplo, a gente usa, às vezes, o meu caso como exemplo de que o meu foi primeiro emprego. E muitas vezes ninguém quer contratar primeiro emprego. É verdade. Ah, não, primeiro emprego não, quero alguém com experiência, né? Mas nem sempre. Às vezes você tá desperdiçando. E olha, mulher, o que você ia perder, hein, cara? Ainda bem que vocês pegaram. A Angélica aceita primeiros empregos. A Angélica, meu amor, ela enxerga, viu, galera? Pode ir lá. Exatamente. Ai, muito bom. E aí, depois desse cargo de liderança, foi aí que você foi pra logística? Exato. Aí eu fui pra logística porque... Nesse período de pandemia. Vocês estão vendo que a bichinha caminhou dentro da Hara, né? A história. Por isso que eu pensei que ela tinha muito mais tempo, porque é muita coisa que ela fez. E essa fase que a gente tá comentando, eu ainda tô em 2022, assim. Meu Deus! Lembrando que a gente tá em 2025, mas vamos lá. Uma hora a gente chega nos dias atuais. A gente tem o quê? 3 horas de podcast, galera? E aí? Nessa fase, na pandemia, foi uma grande oportunidade pra nossa marca. A gente conseguiu expandir muito nesse período. E a logística, a estrutura que a gente tinha de logística naquele momento não estava suportando, né? E aí a gente precisava crescer, a gente precisava de alguém que se comunicasse ali com os franqueados, fizesse esse intermédio entre o operacional e os franqueados. Então, eu
novamente, essa oportunidade surgiu. Eu não sei falar não. Falei, tô indo. Aquele momento em que é bom não saber falar de logística? Não entendo de logística. Mas eu tenho muita boa vontade. Vou fazer dar certo. Exatamente. E aí, fui pra logística. Saí de líder do varejo. Fui pra logística. E o processo era completamente diferente, assim. A gente brinca com alguns franqueados que são… um processo novo, né? Que são de mais tempo… A gente fazia atendimento por videochamada. Eu tenho uma foto no meu celular esses dias de um cronograma que a gente tinha de horários. Então, segunda-feira, das 8h30 às 9h30, tal loja. E aí, a Vitória, na época, ligava pros franqueados. E aí, era o vídeo, bandeja por bandeja, mostrando produto a produto. Porque era assim que os franqueados faziam as compras antes. A gente não tinha site. Era atendimento por videochamada. Gente, eu não lembrava disso. Era atendimento por os franqueados lá do começo olhando e falando, galera, vocês estão achando… Agora vocês estão na mamata. A gente, ó. Exato. Mudou muito. Caraca, não lembrava disso. E Era já tinha quantos franqueados, né? Já tinham 4? Sim. Acho que na época tinham 6. 6? É. Que eu lembro que eu lembro, Não, acho que a gente tava com uns 10. Já? Tava com 10? Acho que sim. Nesse comecinho, sim. E aí, o número foi aumentando muito. E a gente precisou mudar a estrutura. Esses vídeos? Não. Era horário marcado mesmo. Tipo assim, agora eu vou atender a loja tal. E aí, era uma videochamada com a gestora daquela loja. Pelo WhatsApp? Pelo WhatsApp, por videochamada. E aí, a Vitória passava por todas as… Ah, Vitória, a gente tá precisando comprar brinco. Vamos passar por todos os brincos. E você que fazia todos esses horários? Não, as meninas mesmo elaboravam. A Vitória, que tinha mais esse controle, ela conversava com as gestoras qual horário que bater as agendas mas era ali. Cada hora uma. Assim. Cada hora uma, individual. Nossa, porque eu já tava pensando, eu já imaginei você no final do dia falando, eu falava até assim, ó, essa pulseira aqui, que já é a 14ª vez que eu tô mostrando. Não, esse atendimento era mais a Vitória. Era a Vitória e a Dai que faziam na época. Eram as duas que revezavam. Entendi. E… As bichinhas, coitadas, 5 cada hora. Então, com a gente também, ó, elas têm que vir aqui fazer um episódio. Eu acho muito, que elas vão ter muita coisa pra contar. Vocês têm que vir aqui. Elas, nesse momento, se escondendo atrás do sofá e falando, galera… Porque você foi falar meu nome. Exato, vamos dar uma evitada, elas pensando assim. Mas elas têm que vir. Passaram por muita coisa já com a gente. Sim. E continuam líderes incríveis ali, né? Fazendo um trabalho… Elas são maravilhosas. Elas entregam muito, se dedicam muito. Tenho muito orgulho delas. Ai, que bonitinha. E foi outra fase, assim, que… Tudo hoje que eu vou passando pra olhar pra trás… São os perrengues que a gente passa, mas a gente é um perrengue saudoso, assim, sabe? Porque eu acho que a gente aprende tanto, a gente cresce tanto nesse processo. E ao mesmo tempo que é perrengue, dá risada, não dá? Muita. Gente, o que eu dava de risada naquele… A gente dá mais risada agora, né? Nossa. Na época a gente dava um pouco menos. Dava um pouquinho menos. Mas o povo brincava assim, era só a Annelise aparecer, todo mundo assim, ai, não, lá vem. Ai, tava tudo tão quietinho. Ah, é porque é a sua energia, né, amiga? Eu já chegava… Você contagia. Qualquer ambiente que você chegar. Eu chegava lá, tava todo mundo quietinho lá na logística, fazendo as coisinhas tudo bonitinho. Aí eu chegava, oi… Não deixava ninguém parado. Ninguém parado. Nossa, parece uma assombração chegando. Ninguém passava batido por você. Ninguém. Mas eu falava, gente, um momentinho de descontração. Fui! Exato. E aí, como é que foi esse processo todo? E quanto logística? Tempo você ficou na logística? Eu fiquei na logística Aí foi o momento onde você ficou mais tempo, não foi? Foi onde eu fiquei… O mesmo período que o varejo, mais ou menos. Acho que foi aproximadamente 1 ano e meio. Só que nesse período da logística, né? Zona de conforto não é uma palavra que combina comigo. E eu sempre tô atrás de novas demandas. Eu ainda participei também. Porque, assim, a Rara expandiu. Estávamos expandindo muito. E, naquele momento, nós precisávamos de braços. Estávamos atrás desses braços, das pessoas competentes pra aquilo. Mas enquanto a gente não encontrava… Eram os braços que a gente tinha que tinham que executar. Que tinha que fazer, e eu era um dos braços que executava. Então, além da logística, a gente começou com a implantação de novas franquias. E eu fazia essa fase inicial da implantação de novas franquias. E você ia lá acompanhar as franquias também, abrindo, né? Então, assim, depois que o lead estava fechado, estava tudo certo, eu fazia reunião de onboarding, eu apresentava todo o processo ali que a gente vai explicar, a fase estrutural, que hoje a Dani faz também com muita maestria, a Dani maravilhosa. Esse acompanhamento que a Dani faz hoje, muito mais rebuscado do que era na época, que era um embrião do que a gente tem hoje, né? Embrião. Exato. Mas a reunião de onboarding, a gente começava
começava a tratar coisas de obra, então fazia esse intermédio de obra, dos móveis, toda essa parte, até o momento da montagem da loja. E a montagem da loja também era sob minha supervisão, porque eu estava na logística. Então, Sim. a gente cuidava dessa parte da montagem, até a montagem de fato. Eu não sei, não consigo lembrar todas as lojas que eu participei, mas acredito que mais de 10 eu estive presente fisicamente na montagem ali pelo menos mesmo. 30 horas, né? 24 não dava. Mais ou menos. 24 não eram suficientes nunca. E principalmente, tipo assim, loja de shopping, né? Tô tentando lembrar de uma coisa, né? Você já tinha terminado a faculdade nessa época? Eu terminei a faculdade na China. Você terminou a faculdade na China? Spoiler! Caraca! Menina, e ainda, junto com tudo isso, você tava ainda fazendo faculdade. Tudo isso fazendo faculdade. Mas aí que tá. Eu nem mencionei isso antes. Eu entrei na Hara exclusivamente pela faculdade. Porque eu precisava pagar o meu curso. Só que, no meio desse caminho, amor. Direito, eu só queria concluir. Eu só queria chegar no final. Eu só queria falar que eu tinha diploma, meu amor. Mas já tinha deixado de ser o meu foco há muito tempo. Não, isso aí total. Eu já tava apaixonada pela Hara e aqui era o meu sangue. O meu foco era total aqui. Teve esse processo também de... Caraca, mas eu não entrei com esse intuito. Ou tipo assim... O meu intuito era fazer advocacia e eu já tinha um plano formado na minha cabeça. Tá saindo tudo dos planos. Tá indo completamente diferente. Será que... Vai dar certo isso? Será que vale todo esse risco? Enfim, valeu, graças a Deus, né? Mas... Então, no meio de toda essa logística toda aí que você tava vivendo... O curso de direito rolando. O curso de direito é milhão. E o bom que também o curso de direito é bem fácil, bem tranquilo, né? Então, né? Nossa, graças a Deus, assim. Então não era 30, era mais ou menos 34. Como a gente ficou um período de pandemia... O EAD, ele facilitou um pouco, né? É verdade. Ele foi mais tranquilo, assim, pros universitários, entendeu? Porque aí o professor também ficou mais tranquilinho. Ele falou, galera, eu sei que tá difícil pra todo mundo. Exato, deu uma flexibilidade. Porque se eu tivesse feito 5 anos presenciais, ia ter sido mais puxado. Não sei nem se eu teria dado conta de concluir o curso. Que talvez você teria dado uma pausada, né? Deixado ele trancadinho ali pra depois concluir. Mas tá vendo? A minha prioridade já não era mais o curso. Eu teria trancado o curso pra eu focar na trajetória aqui. Exatamente. Não, com certeza, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas disso. E como é que era viver igual um polvo? Olha, foi uma fase que, assim, eu tava dormindo e acordando pensando em todos os problemas que eu tinha pra resolver. Mas todos eles valeram a pena, porque a gente me esforçava muito, eram muitas horas de dedicação. Principalmente nessa fase que eu assumi muito, porque teve logística, implantação de novas franquias. E a gente fez uma migração de sistema no meio disso tudo. E quem encabeçou a migração de sistema? Eu. Maria do céu. As 3 coisas simultâneas. Você tinha quantos cérebros, minha filha? Meu Deus do céu, acho que eu não teria cabeça pra organizar tudo isso. Então, eu ia estar respondendo o cara do sistema falando que tem não sei quantos brincos daquele que ele pediu. Eu ia estar falando pra cara da franquia que o sistema novo não tá sendo bom. Eu ia estar falando pras meninas da logística que o pedreiro atrasou. Né? Mistura todos os assuntos. Tá misturando todos os assuntos, cara. Mas é o que eu falo que a Vitória e a Dai tem que vir aqui, porque elas são extremamente competentes, minha filha. Elas a logística, elas, tiravam de letra. De letra, porque, obviamente, que nós somos humanos e nós temos um limite. Então, não tinha como eu estar 100% presente em todas essas 3 vertentes que exigiam muito. Sim. Então, alguma delas ficava de escanteio em algum momento pra eu focar mais em outra, né? E em vários momentos, eu precisei focar na implantação de loja, precisei focar na migração do sistema, que exigiu muito da gente na época. Nossa, e as meninas... Sistema... Nossa, porque aí você tem que planejar qual loja vai ser a piloto e quais vão vir na sequência, e se aquela plataforma atende a gente ou não. A gente fez uma pesquisa, enfim, foi... Nossa, depois fazer treinamento. Nossa, tô com um soluço. Fazer treinamento pra tudo Exato, muita coisa, muitas né? horas de treinamento. E o treinamento, você que tava à frente também? Eu participei dos primeiros, assim, as lojas piloto principalmente, que eram as lojas que a gente ia entender como que o sistema ia performar. Eu participei desses treinamentos. Caraca, o soluço aqui tá bravo. Já que passa. Tô tentando botar uma aguinha aqui pra ver se passa. E aí? Eu participei desses iniciais, mas na época a gente já tava... Aí eu acho que já com mais de 20 franquias nesse momento. Então, eu não tinha nem horas no meu dia pra participar de todos os treinamentos. Seria humanamente impossível mesmo. Sim. Mas, então, tive essas 3 vertentes, assim, nesse período. Até que a implantação do sistema fluiu, finalizamos.
o nosso time comercial cresceu, o time de expansão cresceu. Então, nós tivemos as pessoas responsáveis para fazer esse processo. Desenvolver esse projeto, aprimorar, né? Porque a gente precisava, como eu falei, era um embrião e a gente fazia… Claro que eu fazia com o maior amor e carinho do mundo, porque eu amava visualizar e sentir o calor de novas pessoas chegando. E ver tudo acontecer no final também é incrível. Nossa, é muito satisfatório. Quando você vê tudo aquilo que você passou, aí você vê o negócio em pé, e você falou, foi, deu certo. E assim, essa fase inicial da franquia, ela normalmente é estressante, é desgastante. Porque, obra, atraso, fornecedor, prazo, ela é desgastante. Só que quando a loja tá montada, e aí, tem, tipo assim, a gente levava as peças, 2 dias antes, todo mundo encartelando peça, colocando no painel, nas bandejas. E aí, a gente saía, sei lá, meia-noite pra no outro dia, 7 horas da manhã, tá lá todo mundo linda, plena, no look. Maravilhosa. Pra inaugurar a loja, e às vezes ainda tendo que fazer uns últimos detalhes. Exato. E a milhão, né? Exatamente. Então, demandava muita energia, mas quando as portas se abriam, e se eu via o primeiro, tudo seja bem-vindo à Loja Hara, tudo fazia sentido, sabe? Tudo fazia sentido. Sim. O cansaço ia embora, porque é uma satisfação gigantesca. Você vê, é uma família nova que tá acreditando naquele projeto. São pessoas que têm famílias que vão ser sustentadas por aquela nova unidade. Então, é muita gente que entra no nosso negócio, né? Acreditando e doando o seu tempo. A gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho. Então, você vê ali o início de um ciclo. É muito gostoso você saber que você fez parte da construção daquilo, sabe? Sim. Então, pra mim, sempre valeu muito a pena. Ai, assim. que fofo. Mas é verdade, eu acho que a maior satisfação é isso. Porque, no fim, o que vale é o resultado de tudo aquilo, né? De todo o seu esforço, de toda aquela correria. Porque se no final desse errado, né? Você ia falar, meu Deus… Aí é uma decepção, né? Exato. Frustração. Então, acho que ver aquilo realmente concreto, de portas abertas, e com o pessoal colocando em prática tudo aquilo que foi ensinado, nossa, faz tudo valer a pena. Outro nível, né? Sim. E de todos esses processos, assim, todos esses locais que você ficou, e ainda vão ter outros, né? Mais pra frente que a gente vai contar pra vocês, porque não acabou, gente. Pois é, não acabou. Qual que você acha, assim, que mais te surpreendeu? Pode ser em qualquer sentido, no sentido de esse realmente eu achei que eu não ia dar conta e eu dei, ou esse aqui não tinha nada a ver comigo e no fim eu me apaixonei, sabe? Onde mais te surpreendeu do processo, desses assim, primeiros? Eu acho que a implantação das novas lojas, ela tem um lugar especial, assim, no meu coração, acho que muito por isso, assim. Primeiro que eu vim do varejo, né? Eu nasci na Hara, no varejo. Foi o meu berço. E estar de novo, de volta na loja, participando da construção dessa nova unidade. E apesar de pode ser muitas vezes, corrido e desgastante, assim, um pouco de energia mesmo, porque são muitas horas de dedicação. Mas quando a gente vê pronto, assim, é o mais satisfatório, sabe? Então, acho que a implantação tem o meu coração, assim, porque foi uma fase muito gostosa. Eu amava. Nossa, amava muito. E fazia questão de encaixar na minha agenda pra eu conseguir estar presente ali, sabe? Porque eu acho que tinha de tudo, né? A viagem, as pessoas, o processo. É tudo muito incrível, né? Tudo. Assim, é louco, é desgastante, mas no fim é muito incrível. E assim, saber que eu era o primeiro contato de pessoas novas que estavam entrando no nosso negócio, sabe? Eles me tinham como, a pessoa apoio, a pessoa que ajudava, né? Que auxiliava. Eu sempre tive muito isso forte dentro de mim, desde criança, assim. Sim. Eu corria pra terminar a tarefinha da escola pra ajudar o coleguinha do lado, sabe? Sim. Eu tenho esse espírito muito forte em mim. Então, sentir que eu tava sendo essa pessoa, assim, me realizava muito. De ajudar os outros, assim, servir no lado bom da palavra, né? Sim, de servir ao outro e ver uma satisfação ali que você conseguiu ajudar e mudar a vida das pessoas de alguma maneira, né? Sim, gosto bastante. Isso é muito forte em você mesmo. É. E tem alguma… Você falando aí que a implantação foi a parte que você mais gostou. Teve alguma que te marcou muito? Assim, alguma loja, ou algum processo, ou alguma pessoa que você falou, cara, essa pessoa, não esqueço dela. Porque o processo dela foi tão complicado, ou porque o processo dela foi tão bonito, ou porque eu dei tanta risada, alguma coisa assim. Teve algum que te marcou? Olha, deixa eu pensar. Porque quando a gente fala em implantação… Vem um flashback, tipo, como se fosse cortes de todas que eu participei, sabe? Como se fosse um filme muito rapidinho, assim, com cortes de todas elas, assim.
Mas Alagoinhas mesmo, eu lembro que é uma que é, né, na Bahia. Então, foi muito gostoso, porque os franqueados E foram… foi a primeira pro lado do Nordeste ali, não é? Não, eu acho que a gente já tinha João Pessoa. Ah, já tinha? Acho que a gente já tinha João Pessoa, Fortaleza, eu acho que a gente também já tinha. Ah. Mas eu lembro que na implantação da loja, eles levaram comidas típicas pra eu experimentar da Bahia, porque eu nunca tinha ido pra lá, sabe? Gente, que Fizeram amor, questão. adorei. Ganhei um chinelo de lá, de uma marca especial de lá, que eu tenho até hoje, guardo com o maior carinho do mundo, Gente, o pessoal sabe? de Natal é muito amoroso. Da Bahia, Alagoinhas. Ah, então esse foi o que mais te marcou. Mas aí até eu. Oxe, ganhou comidinha, ganhou chinelo, ganhou tudo, também quero. Não, eles me marcaram, mas… Porque eu lembro disso, assim, que eu vi que eles tiveram muito carinho em me apresentar a Sim, cultura local deles assim, ali. acho que eles sentiram o seu carinho e quiseram retribuir esse Retribuir, carinho, exato, né? sabe? Isso foi muito gostoso, mas, enfim, todos que eu passei foram muito especiais, assim. E assim, o que você acha de… Acho que qual que é a sua opinião da importância de estar tão próximo, assim, nessas primeiras fases de abertura de loja? Eu acho que em 2 sentidos são muito importantes, porque como a gente comentou, né? A cultura é algo fundamental pra gente e a gente tem que transmitir isso. Então, esse primeiro contato dos franqueados, a gente tem que passar essa cultura da forma mais clara e mais essencial possível, assim. Porque eles vão ser os responsáveis de levar essa cultura em diante. Então, eles precisam entender, exatamente. Precisam entender e precisam sentir. Eu acho que tem muito disso também, sabe? Pra gente conseguir levar isso adiante, se a gente não sentir, não faz sentido, se sabe? eles não conseguirem realmente sentir essa troca, a energia do que é a cultura da Hara, eles não vão conseguir passar isso verdadeiramente. Eles não vão conseguir. E porque a cultura que a gente tanto fala, ela não é uma teoria, né? Ela tá enraizada dentro de nós. Então, não é algo que você explica pra alguém e a pessoa entende. Não é algo apenas intelectual que você fala, né? Teórico. É sentido mesmo, então… principalmente na Hara, que é uma cultura muito humanizada mesmo, Muito. Então, se a pessoa não conseguir sentir essa essência, ela não vai conseguir transmitir. Exato, então eu acho que esse primeiro acompanhamento, ele é fundamental principalmente por isso. Eu acho que faz sentido. Tem a questão também do acompanhamento aí de cronograma, né, que faz parte também e que a gente acaba sendo esse suporte pra isso também, né, pra tornar essa fase o mais leve possível, dar o máximo de apoio possível, mas essencialmente essa parte da cultura eu acho que é a fundamental, assim. Faz sentido na minha cabeça. Nunca tinha parado pra pensar por esse lado, porque eu já tava pensando no burocrático. Tipo, não, tem que seguir tal planejamento, tem que ser dessa tal maneira. Que acontece, que acontece é importante, né? Mas eu acho que isso de você conseguir passar a essência da cultura é fenomenal. Realmente, nunca tinha parado pra pensar nisso. Inclusive, falando em franquia, você quase foi uma franqueada, né? Quase fui uma franqueada. Só que aí acabou que mudou completamente. Você ia pra ser franqueada e você foi pro comercial e depois já veio o lance da China, né? Que a gente já deu um spoilerzinho aqui pra vocês, Exato. Né? Nesse processo, a gente comentou, né? Na logística eu tava dividida nessas 3 vertentes, aí o sistema deu certo, a implantação deu tudo certo, voltei com foco na logística. Só que a nossa expansão foi muito positiva, então a gente precisava de mais estrutura, né, para o nosso processo logístico. Tanto que a gente precisava de alguém com experiência no ramo que viesse para estruturar a mesma coisa, fazer acontecer, né? Porque eu fui a mais que participou de projetos embriões da Hara possível, né? Tudo que era a fase inicial, estava eu lá presente. Tava lá, Maria, presente. Olha eu aqui. Galera, deixa eu só saber se tá todo mundo aqui. Deixa eu só ver se as pessoas que precisam estar no começo de tudo estão aqui. Maria? Maria tá… então é isso. Obrigada, gente. Era ela mesma. Então, era mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E eu sempre amei participar mesmo de tudo, assim. porque… é muito gostoso. E é o que eu falo. Disso, você falou da sua essência. Você não gosta de ficar parada no mesmo lugar. Então, não. Esse se movimentar, aprender coisas novas, fazer coisas novas, eu lembro que te deixava muito feliz, assim. Te deixava muito enérgica. E outra, a partir do momento que direito não se tornou mais mesmo o meu foco e a Hara se tornou o meu foco… É a Hara o meu foco. Eu nunca me senti pertencente a um cargo, a uma posição específica, sabe? Entendi. Eu estou aqui pela marca, pelo propósito como um todo. Então, o que eu puder contribuir, onde eu puder contribuir, fazendo o que for, eu tô aqui pra isso e isso vai me realizar. Porque o objetivo final, sabe? Eu sempre me senti mesmo assim. Mas isso é muito legal, não só pra marca em si, de ter uma pessoa como você, né?
é muito incrível para a Rara ter uma pessoa igual você, mas também pra você, porque isso mostra o quão camaleoa você é, né? Camaleoa tá certo ou é camaleão é só no masculino? Me pegou. Nunca saberemos. Mas o quanto você consegue se adaptar. Adaptada. Exato, em qualquer ambiente. E isso não é qualquer pessoa que consegue, assim. Porque por mais que seja uma pessoa, ela goste, ela queira trabalhar em um local onde ela possa fazer várias coisas, que ela não viva uma rotina significativa, que tenha dinâmicas diferentes, não quer dizer que ela vai realmente dar certo nisso. Isso é uma essência, assim, que são poucas pessoas que têm. Mas é isso também. Eu sou camaleoa ou adaptável, se tratando de Rara. Se você me botar pra algum outro nicho, não sei se eu vou querer. Porque tem isso também. Não, eu com quero, certeza. entendeu? Eu Você tem que quero querer. estar aqui. Uhum. Então, esse é o diferencial. Porque eu acho que o ser humano, ele é adaptável de forma geral, né? Eu mesmo não comi carne por muitos anos da minha vida, porque eu acredito que a gente se adapta. Se a gente, quando a gente quer algo, né? A gente Quando existe consegue… um propósito por trás. Exato, a gente consegue se adaptar. O ser humano, ele tem esse poder, né? Uhum. Então, como o objetivo pra mim, né, é o crescimento da marca, sempre o meu sonho se tornou também o nosso propósito, assim, eu trabalho e caminho pra isso, sabe? Independente de onde eu estiver. Muito legal isso, essa observação que você fez, porque realmente, né, o pessoal também sempre valorizou muito e sempre te deu muita abertura e… Autonomia. Hã? Autonomia? E autonomia, exato, que eu acho isso uma das coisas mais essenciais, porque tem de empresa que fala, não… Aqui você tem toda a autonomia do mundo. A gente quer que você cresça, que você apareça, que você faça. E não dá, e não né? dá, né? Aí você prende não pode, a pessoa. então pode fazer de tal maneira? Não. Então, a gente tava pensando em… Não. Então, eu queria fazer… Não. Entendeu? Não, porque eu acho que você tem que ficar aqui. Porque muita empresa tem muito disso, né? De, cara, essa pessoa, ela dá muito certo, que a gente não pode mexer nela. Porque ela é incrível aqui. Só que às vezes essa pessoa, meu amor, se você der outra oportunidade pra ela, vai ser melhor ainda, né? Em outro aspecto, entendeu? Então não ter medo de tirar aquela pessoa daquele local de algo que ela faz muito bem, pra aproveitar ela em outros lugares. Porque, pô, se ela não der certo ali, ainda tem aquele outro local que ela deu certo e pode colocar ali de novo, entendeu? Sim. Que não foi o seu caso, porque você é maravilhosa e dá certo, te botou, não, você tá fazendo, né? Não é o teu caso, mas… Eu me esforço bastante, dou o meu melhor. Eu acho que isso é um processo muito incrível também. Mas é que a gente tem um teto também, né? Então, por exemplo, na logística, eu não tinha um conhecimento, expertise dos processos logísticos, né? A gente precisava de alguém com esse conhecimento técnico, um profissional, que trouxesse isso pra gente. Eu amo que era assim, né? Ô Maria, azeita tudo aí, meu amor. Pega, deixa… Você tá vendo esse trem bagunçado? Você tá vendo esse armário aqui que a gente resolveu construir novo? Então, organiza ele pra gente, que na hora que tiver organizadinho, a gente pega Coloca alguém… as coisas nele, que depois alguém vem depois e organiza. alguém vem e faz o aspecto final, tá bom? Pode ser… Era quase isso, né? Tipo isso. E você fazia com muita eficiência. Exato, fazia. Mas porque eu me dedicava muito, e eu gostava mesmo, sabe? Então eu acho que a eficiência, ela vem decorrente disso, assim, da força de vontade mesmo, porque eu sempre tive muita e eu sempre quis entregar. Sim. Bastante. Então a Maiane veio pra nossa logística e dali eu já fui tirando o pezinho da logística e, na verdade, eu ia… Pra abrir uma franquia. Eu ia pra área comercial, na verdade. Ah, primeiro veio a área comercial, depois a ideia, quando a Maiane veio, né, ela assumiria a logística. Eu fiquei ali 2 ou 3 meses acompanhando ela pra passar todos os processos, né, a gente passar esse bastão, assim, com muitos detalhes, porque eram muitos processos na época. Mas nesse meio tempo, eu ia, na verdade, pra área comercial, pra atuar diretamente com os franqueados mesmo. Mas veio a oportunidade… Eu pensei que a primeira oportunidade tinha sido ser uma franqueada. Não, já tava meio que… Não tinha o cargo exatamente especificado do comercial. Mas já era uma visão de futuro que eu fosse pra esse caminho, entendeu? E aí veio a oportunidade da franquia, que na época a gente acabou não seguindo, né? Eu acabei ficando na franqueadora mesmo. Mas até isso, assim, hoje eu paro pra pensar… E eu ainda tenho muita vontade de ter uma loja. Imagina, ter uma unidade que é minha. Vai ser um orgulho gigantesco, assim, pra mim. Sim. Mas eu lembro que eu sempre tive isso muito forte em mim. Porque, como eu já passei em tantas áreas diferentes na Rara, eu sinto que me falta a visão de gestora. Então, eu sinto que
eu queria ser franqueada para eu ter a visão de gestora, para contribuir no meu trabalho como franqueadora, entendeu? Entendi. Porque eu acho que eu ter essa visão do outro lado da moeda me traria uma visão que eu hoje, por exemplo, não tenho, porque eu não atuo como franqueada, entendeu? Faz sentido. Mas aí eu acho que também é uma visão que você consegue pegar com franqueadas de mais tempo, que são mais próximas, tipo a Leide, com certeza. a Larissa. Com certeza. Porque eu acho que quando você vira uma franqueada, eu acho que ali você ia ter que ficar muito parada no sentido de o começo dedicar vai ser o seu tempo. Entendeu? No começo vai ser turbulento, e aí você vai viver tudo isso que você gosta de viver, que é loucurada, aprender, fazer novas coisas. Uma hora aquilo ia estabilizar. Não, exato. Mas eu não pensava em conciliar as duas coisas. Quando eu me tornasse franqueada, o foco seria a minha franquia. Então, mas aí eu acho que você ia ficar entediado depois de um tempo. Tá, entendi. Eu acho que uma hora você fala assim, gente, tá tudo certinho já. Precisa de mim, porque eu vejo você com tanta excelência que, assim, eu imagino em pouco tempo tua franquia tá... Mas o que era a minha visão de futuro? Quando eu conseguisse chegar nesse ponto de estabilizar, eu volto pra franqueadora, entendeu? Porque então, aí eu tenho essa bagagem. Aí faria sentido na minha cabeça. Exato. Você fala assim, ou então, você talvez entrar com sociedade, aí depois o sócio ficava lá e você dava... Exato. Porque na minha cabeça, meu amor, chega uma hora que você faz assim... E agora? Eu faço o quê? Exato. Sabe? Esse caminho eu vejo hoje que acho que é o que faria mais sentido, assim, sabe? Sim. Mas acabei ficando na franqueadora mesmo, né? E aí, até pouco tempo, a gente já vai adiantar, talvez, o assunto, né, da China, que é onde eu estou atualmente. Porque, passando o bastão pra Mai, eu ia pra área comercial. E aí, numa reunião de liderança, despretensiosamente, uma vez, não lembro nem qual era a pauta da reunião, mas eu lembro que o Jonatas levantou a bola e falou: Tomás, você acha que seria... O Tomás, ele ia pra China, né, periodicamente, assim, acho que ele ia 1 ou 2 vezes por ano. E ele tinha voltado recentemente, se não me engano, da viagem da China. E aí, o Jonatas perguntou se ele achava que pro Tomás fazia sentido ter alguém fisicamente na China. E você sabe que não foi nada desse jeito, né? Você sabe que ele não jogou, né? Que ele já tava com aquilo na cabeça, que ele já tava matutando, que ele já devia ter perguntado pra 550 pessoas, entendeu? Eu nunca perguntei pro Jonatas se foi tão intencional essa fala, tá? Certeza, mas eu não tenho dúvida. Te falar a verdade que eu não perguntei se foi intencional. Mas eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Mas aí o Tomás disse que sim, que faria sentido ter essa pessoa lá. E, no privado, o Jonatas, posso comprar sua passagem? E quando o Jonatas fez a pergunta, eu que sou meio abelhuda, já pensei, nossa, imagina que legal eu na China. Manda mas bala, fiquei compre. quietinha, porque, né, pra mim, era um pensamento que surgiu, mas ainda vão avaliar se faz sentido mesmo. Vai demorar muito. Exatamente, vai demorar, não é pra agora, é só uma ideia que acabou de surgir, né? E aí, nisso, o Jonatas, posso comprar sua passagem? Falei, uai, você me conhece? Você não pergunta duas vezes. Se você não tiver certeza. Exato. Eu falei, eu sou doida? Você sabe que eu topo? E aí ele, uai, se você tiver afim mesmo, se você acredita que dá, a gente viabiliza, a gente faz isso acontecer. Pra mim, essa foi a maior loucura. Mas assim, a coisa mais loucura com orgulho, com admiração, tudo junto. Porque, meu Deus... Não é que você foi para uma outra cidade, para um outro estado, ou por um outro país que tá aqui do ladinho. A senhora foi para assim... Pro outro lado do mundo. Pro lado do mundo. Assim, foi. 1h aqui, você tá 1h da manhã lá, entendeu? É um negócio assim... Eu lembro que quando... Olha, até coça a minha cabeça, porque eu lembro de ficar assim, caraca, Maria é maluca, mas ela é maravilhosa. Assim, você se jogou, você falou, quer saber? Vamos tentar? Foi. E a bichinha foi. E fui. E deu tudo certo. Tá dando tudo certo. Mas você sempre soube falar inglês? Eu não sabia o meu nível de inglês, na verdade. Eu nunca tinha praticado. Nunca tinha tido uma conversa com alguém em inglês. Eu já tinha feito aula particular antes. Então, eu julgava que o meu nível seria suficiente. Mas a gente foi ver na prática mesmo, sabe? Mas foi muito tranquilo, tranquilo. Não precisei fazer extra, ou já era suficiente mesmo. A bichinha já era muito inteligente, né? Outro nível. Eu aqui, bichinha, coitado, me larga lá na China pra você ver, meu amor. Era eu fazendo mímica aqui, assim, ó.
No máximo, falando meu nominho, entendeu? Mas e a é mímica isso. funciona muito, tá? A gente Funciona. usa também. É. Mímica é a linguagem universal. Eu amo. Até isso aqui com os japoneses aqui de São Paulo, às vezes eu tenho que fazer umas mímicas, ué. Tá tudo Então, certo. Então, Mas e quando ele mandou, né? Posso comprar tua passagem? O que foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? a partir daquele segundo, eu já comecei a me imaginar na China. Jura? Muito doido. É uma certeza, como se fosse uma certeza que eu tive dentro de mim de me visualizar lá, sabe? E isso porque, assim, eu não tinha acesso a informações de China, por exemplo. A gente. Chegava muito pouco pra gente, né? Muito pouco. A gente consome aqui muita cultura americana, né? Uhum. Mais próxima aqui, ocidental. Eu não tinha muito oriental, não chegava muito pra mim. No máximo era um mangá, né? Que o pessoal lia, mas era. Que eu nem consumia também. Que nem então, muito, eu não tinha muito conhecimento. Mas eu sempre tive vontade de passar um tempo fora. Não achava que essa oportunidade fosse surgir tão cedo na minha vida e tão despretensiosamente, assim, né? Numa reunião. Mas. E quando veio essa oportunidade, cara, eu já me dispus pra tantos desafios, sabe? E eu tive mesmo, desde sempre, esse espírito mais livre, assim, de querer, eu aprendo, eu me viro. E às vezes me provo também, porque às vezes nem eu acredito que eu vou me virar, que vai dar certo. E depois eu vejo, assim, na frente de todo mundo, não, eu dou um jeito, eu me viro por dentro assim, e depois fala, como que eu vou fazer isso dar certo? Como que eu vou fazer? Mas aí quando chega lá, você consegue. Exato. Então, assim que ele mandou a mensagem, você já se imaginou, você conseguiu se imaginar Me imaginei, eu não tive dúvidas. Pra mim não foi, deixa eu pensar 2 vezes. Pra mim foi uma certeza que eu tive dentro de mim, coisa de destino mesmo, assim, sabe? Foi incrível, assim, porque eu acho que eu ia primeiro titubear. Eu acho. Eu cheguei em casa no mesmo dia. É muito diferente. Então, aí eu cheguei em casa no mesmo dia, consumi todos os vídeos do YouTube que eu encontrei sobre brasileiros que moravam na China. E mandei print pro Jonatas. Eu amo! Falei, olha o que eu tô fazendo na sexta-feira à noite. E aí ele viu que eu tava, de fato, empolgada. E dali a gente foi desenrolando mais e estruturando a minha ida. Incrível. E quando você olha pra trás, você imaginou? Com certeza não, né? Jamais. Você chega tão longe, alguma. Literalmente. De forma alguma. Jamais. Cara, pra mim, a sua história é uma das mais impressionantes aqui dentro. Mais impressionantes. Jamais. Assim, se eu tivesse sonhado com algo, não teria sido como foi. Tão incrível, exatamente. Né? A trajetória superou qualquer expectativa que eu pudesse ter tido inicialmente, assim. Mas eu lembro, assim, que ao mesmo tempo, eu quando falou oficialmente, né, a Maria vai pra China e tudo mais, que eu lembro de ter te mandado uma mensagem, não sei se você lembra, falando assim, amiga, que loucura, cara, mas eu acho que é a sua cara. Sim. Eu lembro de ter falado exatamente isso, tipo, amiga, que loucura, mas eu acho a sua cara. Porque eu realmente conseguia te enxergar lá, por mais assim, diferença chocante entre o Brasil e China, porque é uma cultura muito diferente, né? Assim, mas eu conseguia te imaginar se adaptando muito bem, justamente por vários aspectos da sua vida, porque primeiro você queria ser advogada, e no meio do caminho e além de tudo terminou, tá? Porque eu não sabia que você tinha terminado, tá? Terminei lá? Eu achei que você tinha trancado e pensado assim, algum dia eu termino. Eu venci esse capítulo da minha vida. Cara, isso é impressionante, amiga. Impressionante, cara. E eu lembro que eu pensei assim, Maria já não come carne mesmo? Lá o pessoal no máximo come porco, tem muito tofu. Muito. Eu falei, tem muito tofu, ela vai conseguir. Ela vai sobreviver. Eu falei, eu não sei como é que ela vai fazer com a pimenta, mas de resto... que eu lembro que o que eu tinha de informação era isso, né? Tofu, cogumelo e comida apimentada. Basicamente. Exatamente. E que era completamente diferente em vários aspectos, assim. Mas eu lembro de te enxergar muito lá, assim. Eu acho que quando você falou que você se enxergou, eu também consegui te enxergar muito lá. Falei, cara, não tem pessoa melhor pra isso. Eu não conseguia pensar em outra pessoa. Falei, se não for a Maria, não vai ser outra pessoa, assim, que vai ser muito pra frente, a gente vai ter que contratar especificamente só pra fazer isso. Porque se for alguém de dentro, essa é a pessoa. Na hora, né, eu senti uma certeza, mas hoje eu falo, cara, foi meio loucura. Eu lembro que as pessoas chegavam... Meio? Que loucura, você tá indo, você é muito corajosa. Gente, mas que loucura, que doideira. Eu falava, gente, será que eu tô sendo louca? E eu não tô percebendo que eu tô sendo louca. E as pessoas achando que tava ajudando. Ela falando assim, gente, eu tava com certeza até ontem. Exato. Mas eu não, em momento nenhum eu duvidei. Qual foi a sensação quando a passagem realmente comprou? Foi comprada a passagem... E aí e quando você foi, você já foi pra ficar, não foi?
Fui pra ficar. Você não foi e ficou alguns dias e voltou? Não, fui de vez. Fui de mudança. Qual foi sua sensação, sua cabeça, assim? Foi assim… nostálgico não, como é que é? Quando a pessoa… Foi euforia? Com medo? Como é que é? Eu acho que o medo, ele ficou até um pouco em segundo plano, de tanto que eu tava empolgada. Eu tava muito empolgada. Porque desde esse primeiro dia dessa conversa, eu consumi muito… Porque como a gente não tinha informação de China, eu comecei a consumir muito conteúdo. Então, de fato, eu acho que eu zerei o YouTube de brasileiros que moram na China. De verdade. Pra entender as cidades, como eram, a alimentação, como os brasileiros são tratados, se tinha algum tipo de diferenciação. Exato, porque assim. eu não sabia de nada, absolutamente Verdade, nada. faz sentido. E até assim, eu vejo hoje que a gente quase não tem informação. E quando tem, às vezes a informação chega distorcida do que de fato é a realidade. Sim. Mas eu consegui achar conteúdos bons e assertivos que me prepararam pro bem próximo do que eu vivo hoje, sabe? Então, hoje eu chego lá e falo, cara, é o que eu via, sabe? Me preparou bem. Me preparou assim, bem. E foi me deixando menos ansiosa, com menos medo, mais tranquila, porque eu tava um pouco mais ciente do que me esperava ali, Sim. sabe? E aí você foi com o Tomás, né? Fui, E o Tomás e a Laura foram comigo, eles ficaram 10 ou 15 dias, se não me Isso que eu ia engano. perguntar. Porque eu nunca tinha saído do Brasil, né? Então. Não, ainda teve essa, né? Você nunca nem tinha saído do Nunca Brasil. tinha saído, não tinha passaporte. A gente foi emitir o meu passaporte pra eu mudar pra China, entendeu? Tipo assim, a primeira vez que a bichinha vai sair do país, ela vai pro outro lado do mundo pra morar. De mudança, Gente, pra que morar. loucura. E são os Exatamente. pais? Meu pai, falei, sempre muito comercial das vendas, sempre viajou muito, sempre também foi muito espírito livre. E até minha mãe, que é um pouco mais apegada, ela falou, filha, vai, tem que ir, pra você vai ser ótimo. Ai, que bonitinho. Super apoiaram e me incentivaram que eu tinha que ir mesmo. Então aí que me deu mais um, tipo assim, Mais tô certa, tranquilidade. tem que ir Não, mesmo, minha família sabe? tá me apoiando, Exato. a galera… Se eles são os meus pais, estão me enxergando, quem sou eu pra me Acham enxergar, que eu vou né? sobreviver Poxa, lá, se foram então eles eu que vou. criaram até aqui, meu amor, não é possível, eu vou ter que dar um jeito, né? Exato. E aí eles ficaram lá 10, 15 dias, como é que foi? Sabe, minha maior dúvida. Acho que isso eu nunca te perguntei, engraçado, e eu sempre tive essa dúvida, né? Como é que foi sua primeira noite sozinha? Que você chegou… Depois que eles foram embora? Depois que eles foram embora, você chegou e deitou na cama e falou, caraca, agora é comigo? Eu não tive essa sensação depois que eles foram embora. Eu tive essa sensação no dia que a gente chegou na China. O dia que a gente… Porque até então tava, uhul, euforia, delícia, vamos morar na China, empolgada, fase nova, vamos conhecer muita coisa. Ok. E aí, muitas coisas acontecendo, arrumar mala, não sei o quê. Aquela empolgação, a gente não para pra sentir, de fato. Pegamos o voo, eu tava até comentando com a Maia aqui mais cedo. Eu capoto nos voos, eu durmo as 23 horas de voo, se deixar. Durmo muito. Então, dormi o voo todo, ok, chegamos lá. Quando a gente chegou no hotel, a gente foi fazer o check-in, eu falei, caraca, eu tô na China. Que você começou a ver Falei, o que eu fiz? Eu falei, o que eu fiz? Assim. Me deu vontade de voltar. Falei, Jura? eu acho que eu vou voltar com o Tomás. Ai, que dó. Foi um erro. Acho que voltou a sensação. Você ficou até com vontade de chorar, né? É porque eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Que loucura. Quando que eu aceitei vir pra cá? Sabe, me deu 5 minutos de desespero, assim, ó. Gente, eu acho que eu fiquei louca mesmo. Acho que tava todo mundo certo, eu tô maluca. Porque ali caiu a minha ficha de que eu estava na China. Nossa, eu pensei que ia ter Foi caído nesse a primeiro ficha, momento. assim, no dia que você deitar sozinha. Não, Porque até então não. você tava com 2 pessoas que conheciam a logística de tudo, assim, na medida Mas eu já tava preparada de que muito em breve eles iam embora e eu ia ter que me virar lá, entendeu? E aí, quando você chega num cenário que você olha pras fachadas, você não entende nada que tá escrito. Porque não é o nosso alfabeto, não é a sua língua. Não é Então nem você não sabe se ali é uma oficina, se é uma padaria ou se é… Se você não olhar pra dentro do estabelecimento. Então, é uma loucura. As pessoas conversando à sua volta. Você não reconhece as palavras. Então, sabe o que eu sentia? E eles falam muito rápido, né? Mesmo que falar devagar, né? Naquele momento. Meu amor, mas Eu nem não se sabia quisesse. nada. Naquele momento eu não sabia nada. Então, parecia que alguém tinha… Eu tinha dormido, alguém me acordou e me jogou na vida de outra pessoa. China? Parecia que eu estava vivendo a vida de outra pessoa. Cara, que Porque eu não me loucura. identificava com nada que estava à minha volta. Era muito esquisito. Nada era… familiar. As construções são diferentes, as fachadas, que nem eu tô falando, os sons, tudo é muito diferente. Os carros são qualquer coisa é diferente, entendeu? Nossa, Então parecia que eu tava vivendo a vida de outra pessoa. Eu tinha muito isso nos primeiros dias. Parecia que não era a minha vida, sabe? Cara, era uma que sensação loucura. muito louca. Era, muito louca. Que doido isso. Mas aí, os primeiros dias, eles me ajudaram…
tipo assim, com quesitos de sobrevivência. Ó, assim que você pega o metrô pra ir pra tal lugar, trem é assim, baixa esses aplicativos que são os essenciais, me ensinou o básico que eu precisava pra sobreviver e também o suficiente. Tudo que eu precisava pra ficar ali, eles me passaram, assim. E aí, dali começou a saga, né? Pra procurar apartamento, pra abrir conta em banco. Nossa! Tudo isso, né? Verdade. Que pra gente aqui é muito simples, mas lá nada é simples. É mesmo, é muito difícil pra abrir conta no banco lá. Não, até que não, mas em coreano, você fica aquelas assim, em chinês. que banco que eu vou... É qualquer banco? O que eu preciso Qualquer levar pra pode. abrir? Quem que vai me ajudar a abrir uma conta, sabe? A pessoa que tá lá vai saber falar um inglesinho pra me ajudar? Exatamente. Será que eu sei falar o que eu preciso em inglês pra abrir uma conta no banco? Exatamente. Caraca, verdade, tem tudo isso, né? Tem tudo isso. E como é que foi ali essa adaptação pra você? O pós, Tomás foi embora, a coisa foi embora. Depois ali pra frente foi com você. Foi muito tranquila. Eu tava pronta pra passar perrengue. Porque eu já tinha ouvido relatos de estrangeiros que não conseguiam alugar apartamento, de estrangeiros que não conseguiam abrir conta no banco. Então eu fui preparada pra maior burocracia da vida. E acabou que não foi tanto. Não foi muito simples. Eu consegui achar aplicativos e aí achei um corretor que é o meu corretor até hoje. Eu falo que ele é o meu pai na China. Eu troco de apartamento e não troco de corretor, que ele é maravilhoso. Ele é incrível. Ela manda um beijo pra ele, né? Ele assistiu lá na China, não entendendo nada. Ele é um amor, assim, então... Ele me ajudou... Tudo relacionado à casa, ele me ajudou, por exemplo. Então, eu tive essa pessoa de sorte na minha vida. E também eu tenho o WeChat lá, né? Porque lá o WhatsApp, Instagram, são todos bloqueados, não funcionam. Então, a gente tem o WeChat, que é o que a gente usa lá. E eu me infiltrei em todos os grupos de brasileiro que tinha. Aí me surgiu essa dúvida. Não funciona o WhatsApp lá? Como é que você fala com o pessoal aqui? Você precisa de VPN. Aí o VPN vai mascarar o seu IP. E aí você consegue. E aí você consegue. Porque, como é que você vai conversar fora também com a galera de fora? Não pode? Não, tem que ter VPN. Eles não, mas se vire. Se vire que aqui não entra não, hein? Vou ficar gastando dinheiro com o WhatsApp dos outros? Não, vai usar o meu. Porque questão de dados, né? Que eles têm essa coisa, então faz sentido. É deles lá. É rixa, né, meu amor? É a famosa rixa. Então. A gente bem sabe. Exatamente. E aí, então a adaptação até que foi tranquila, na medida do possível. Foi bem tranquila, foi bem tranquila. E o que você acha, assim, que você mais... Qual foi a habilidade que você mais conseguiu desenvolver morando fora, do outro lado do mundo? Eu acho que eu aprimorei aquilo que eu comentei lá nos primórdios o Cones, eu tinha esse jogo de cintura, mas muito, muito tímido essa habilidade, digamos. Mas quando você tá fora do seu país, né, você ainda não tem uma rede de apoio, você não sabe com quem você pode contar. Então, acho que é você se enxergar você por você mesmo, sabe? E entender que eu fui muito mente aberta. Então, entender que os problemas podem surgir sim, mas você tem que estar preparado para lidar com eles. E eu acredito que isso, assim, acho que foi a minha maior... O comportamento que mais me ajudou foi estar bem mente aberta. Maior habilidade que você desenvolveu lá. Acho que já sim. era algo que tinha dentro de você, mas você acabou lá se intensificou, muito. Exato. E o que você pensa todos os dias quando você acorda lá do outro lado do mundo? O que você acha que te motiva, sabe? Você acordar todos os dias do outro lado do mundo, longe da família, amigos, enfim, tudo aquilo que você conhece como familiar, enfim, e ainda assim acordar todos os dias feliz e motivado e gostando do que você tá fazendo. Pra mim é muito aquilo que a gente comentou, assim, de eu posso estar onde eu estiver na Hara, mas eu tenho o objetivo final que eu tô aqui pelo nosso crescimento, sabe? Eu tô aqui fazendo o que eu puder, enquanto eu estiver conseguindo contribuir, no que eu puder contribuir, eu vou fazer isso com o maior amor do mundo, quando fizer sentido pra mim, lógico, mas até hoje sempre fez muito sentido pra mim, né? E então, a gente fica à distância, fica muito longe, é difícil manter essa proximidade, mas quando por exemplo, a gente teve a convenção agora recentemente, você vê a gente trabalha na China com meses de antecipação, planejamento e tudo mais. Até uma ansiedade, porque você fala, nossa, vai demorar meses para as pessoas verem o que a gente tá trabalhando aqui agora. Sim. Mas quando a gente vê, quando chega na mão dos franqueados e eles gostam, eles ficam felizes, né? Muito satisfatório. Falam, nossa, que legal isso que vocês fizeram, que vocês desenvolveram. Nossa, vale muito a pena, assim. E fora que a maior motivação é que nem na época das franquias. É quando você vê que tudo aquilo que você tá fazendo tá valendo a pena. Exato. E tá dando certo. E eu sei que, assim, eu estou dando o melhor que eu posso, né? Tô fazendo o melhor possível. E que
tem frutos, né, a serem colhidos. Então, acho que essa legal, é o principal, achei o máximo, assim. é isso. E agora, pra finalizar, que é a pergunta que eu sempre faço para todos os meus convidados. Rufem os tambores, aquelas. Defina rara em uma palavra. A rara em uma palavra? A rara pra mim, apesar de ser o nosso lema, né, ela é a autenticidade mesmo, assim, porque a minha trajetória, tudo que eu desenvolvi aqui, né, até então, estava enraizado em mim, e eu acredito muito que nós, né, somos seres autênticos, nós trabalhamos com mulheres muito autênticas, e isso é o que faz nós. É o nosso diferencial, sabe? Eu acho que a gente carrega muito isso dentro da gente. Então, autenticidade é uma palavra muito forte pra mim. Adorei. Foi a primeira que falou autenticidade, viu? É? Gostei muito da sua palavra. E amei também o nosso podcast, gente. Amei também. Ainda acho que tem muita coisa pro pessoal saber de você, dessa sua nova fase. Mas acho que já deu pro pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Agradeço muito por hoje. Espero ver você daqui a pouquinho com a gente em outros podcasts, vindo aqui mais vezes pra gente poder conversar. E agradeço muito sua presença. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Foi ótimo. Gostei muito. Fiquei muito tranquila, muito à vontade. Ai, obrigada. Que bom, não mais tinha uma como, vez. né? Muitos anos, gente, muitos anos. São. Muito obrigada, viu, meu amor? E pra você que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir, de comentar, de enviar para aquele seu amigo que tem vontade de ser franqueado. E se você tem essa vontade, é só você clicar no nosso link aqui abaixo, que vai te direcionar para o nosso site, e lá você vai ter todas as informações que você precisa para poder abrir uma franquia rara. E não se esqueça, seja rara!